esse gasto com a reforma deveria ser ressarcido à União pelos envolvidos nos ataques, Tem que ser ressarcido, e não é só R$ 297 mil, o resultado do quebra-quebra do dia 8. No Palácio do Planalto foram 297 mil, fora o valor das obras de arte e das obras históricas de valor inestimável que foram destruídos pelos vândalos. Também deve ser acrescido a isso o quebra-quebra no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de visitar o Supremo e ali foi feito um trabalho hercúleo pela atual presidente Rosa Weber para recuperar aquilo de maneira a que pudesse poder funcionar novamente o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que ser acrescido, e ali foi muito pesado também o custo que foi desembolsado pelos cofres públicos. Também no Legislativo, ou seja, é uma soma muito expressiva, excluindo as obras de arte e os objetos históricos de valor inestimável. Portanto, tem que ser responsabilizado, sim, esses vândalos, em todos os aspectos dos prejuízos econômicos e morais que efetivamente trouxeram com esta perda e com esta violação do patrimônio público, sem prejuízo da apuração rigorosa penal que deve aplicar sanções por essa tentativa, e cada vez mais fica evidente, de ensejar-se um golpe de Estado no Brasil para atingir um governo democraticamente eleito que acabava de tomar. Janaína, esse gasto com a reforma deveria ser ressarcido à União pelos envolvidos nos ataques? Não, aí é uma questão legal até, né? O direito penal e o processo penal, eles prevêem em vários momentos a reparação do dano, seja para o processado ter acesso a algum tipo de benefício ou na hora da condenação. Então, isso já tem previsão legal, não tem como fugir, né, desse dever de reparação. O único ponto que eu destaco aqui é que deve haver proporcionalidade no dever de reparar para cada um dos condenados, cada um dos participantes, com a sua própria atuação. Eu tenho um pouco de preocupação com esse processo que se agigantou ali no Supremo Tribunal Federal, porque as denúncias foram apresentadas, né, de forma praticamente coletiva, ainda que não coletiva de unir muitos réus, mas coletiva com as imputações, né? Foram dois grupos separados, o grupo dos acampados, em frente aos quartéis, que não participaram dos ataques, e o grupo dos que participaram dos ataques. Eu já, mais de uma vez, mostrei minha divergência com relação à atribuição de crimes às pessoas que estavam apenas acampadas em frente aos quartéis, e entendo que as que partiram para invasões e depredações, elas têm sim que ser responsabilizadas, inclusive nesse aspecto da reparação do dano. Mas vai ter que ser feita uma conta, uma divisão entre os vários participantes. Não me parece justo que se pegue, por exemplo, o valor total e atribua a cada um dos participantes, né? Janaína, desculpa, eu estou entendendo essa tua fala, mas eu queria entender exatamente como é que seria dividido, então, essa responsabilidade, de que exatamente você está falando. Porque quem participou efetivamente, que quebrou, nós sabemos que tem pessoas ali muito pobres, inclusive, já dissemos aqui mais de uma vez, gente que está precisando da Defensoria Pública. Como é que dividiria? Quem financiou, quem efetivamente cobrou? Como seria isso? O problema é o seguinte, no direito penal, né, é necessário ter proporcionalidade entre o ato praticado e a punição. Seja essa punição a privação da liberdade, seja essa punição a reparação do dano. Eu não tenho como escolher, vamos supor, no meio de vários ali tem um que tem condições. Esse um vai pagar, né, vai indenizar os danos praticados por todos. Não se pode fazer isso no direito penal, né? O direito penal, ele exige proporcionalidade. Então, por mais que as pessoas digam, olha, eles vão ter que indenizar, sim, vão ter que indenizar. Mas é necessário ter alguma proporcionalidade. Não vai poder, né, o Supremo dizer assim, olha, você está condenado a tantos anos e a pagar R$297 mil. O outro também está condenado a tantos anos e a pagar R$297 mil. Eu tenho a preocupação porque eu estou sentindo, haja vista assim, o apoio, né, de muitas pessoas, dos veículos de imprensa, dos formadores de opinião, uma tendência a uma atribuição de responsabilidade penal objetiva, seja na parte da punição, né, física, corporal, ou nessa parte da reparação. Então, o dever de reparar, ele existe. Ah, mas a pessoa foi condenada a reparar ou foi condenada a uma pena de multa e ela não tem condições.
entra no âmbito penal, que isso acontece assim em vários outros crimes, vai ter uma execução, entendeu? Sim. Infelizmente, eu acho que também não dá para a gente criar regras específicas para este caso, desrespeitando todos os princípios do direito penal. Quero ouvir o Zé, então, sobre isso. Eu acho que há dois problemas aqui, um da natureza penal e outra da natureza civil indenizatória. O direito penal, como disse a doutora Genuína, tem que implicar em sanções absolutamente proporcionais e razoáveis àquilo que efetivamente foi praticado dentro de uma situação até de individualização de conduta. Acho que é rigorosamente correto que isto ocorra. Claro que poderá haver consequências financeiras no âmbito penal, mas também caberá à Advocacia Geral da União tomar providências de âmbito civil, pedindo um ressarcimento indenizatório dessas pessoas. Não só em relação àqueles que praticaram os atos de vandalismo, mas como aqueles que financiaram estes atos, como aqueles que incentivaram essa situação. E aí, evidentemente, haverá um sopesamento indenizatório das responsabilidades daqueles que engendraram essa conduta. O plano civil costuma fazer exatamente esta situação. Pode ser feito já de imediato pela Advocacia Geral da União, ou se não tiver condições, mais tarde, numa eventual liquidação de sentença, com a atribuição das quantificações devidas. Seja como for, a verdade é que eu acredito que o nosso Poder Judiciário dará a pena justa para esses casos, e eu também não defendo penas injustas, sempre fui garantista. Eu acho que para punir tem que ter provas, não convicções, e para punir tem que ser a aplicação de sanções proporcionais aos delitos e às condutas praticadas. Da mesma forma, também no plano civil, eu também não posso prever situações indenizatórias que não contemplem a realidade dos fatos, criando ônus de pagamento fora daquilo que deve ser colocado nas condutas. Eu tenho que analisar essas condutas, quem que estava por trás disso tudo? Quem incentivou? Quem pagou? E aquela pessoa que foi apenas um instrumento ingênuo dessas ações. Tudo isso tem que ser sopesado pelo Poder Judiciário, e eu acredito que o Poder Judiciário, na hora certa, que não é agora, fará essa fixação de forma adequada àquilo que a lei manda e que a nossa Constituição também estabelece. Muito bem, Janaína. Até porque, né, o fato desse processo estar no Supremo retira dessas pessoas o direito ao duplo grau. Muita gente acha que a prerrogativa de foro, que não é o caso, tá? Que não é por prerrogativa de foro, mas que a prerrogativa de foro é uma benesse. Eu sempre questionei essa máxima aí, esse entendimento, porque as pessoas que são processadas e condenadas diretamente no Supremo, elas não têm para quem recorrer. Basta olhar o que acontece agora com os habeas corpus. Quando um ministro individualmente nega um habeas corpus, não pode recorrer. Então, assim, essas pessoas não estão sendo favorecidas por estarem no Supremo. Então, como a gana, de puni-las está muito grande, a chance delas sofrerem condenações desproporcionais e não terem nem para quem pedir, vamos dizer, uma revisão, é muito grande. E aí, até eu sei que o ministro Alexandre, ele chamou a competência do STF por colocar uma eventual suposta participação ali de parlamentares, mas eu lembro que no dia dos ataques eu até fiz uma publicação, eu falei, essas pessoas acabaram legitimando a competência do Supremo ao invadirem o Supremo, porque aí toda aquela discussão sobre a competência, por exemplo, no inquérito das fake news ou dos assim chamados atos antidemocráticos, eu questiono a competência do STF para aqueles casos, mas para o caso da invasão não, porque aí tá no regimento, porque a situação aconteceu no prédio do Supremo. Então, é um caso desafiador, muito desafiador juridicamente, e as pessoas vão ter que ter um pouco de discernimento, para não levar esse desejo de vingança aí, essa luta política para o campo penal. E tem aqui, doutor Eduardo, também que lembrar que há uma apuração a ser feita no grau de culpa, vamos dizer assim, de uma suposta omissão dos agentes que tinham o dever de proteger os prédios, Eu acompanhei as discussões do senhor com o Caio, eu sei que nós temos uma visão diferente, eu respeito, mas também vai ter que se analisar esse ponto na hora de fazer uma divisão aí pelo menos no campo da reparação.